nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Estava nu e não me vestistes. Estava doente e na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos sentar. As Sagradas Escrituras, quando falam no êxodo do povo de Deus, situam no coração do êxodo a entrega da lei. A lei do Senhor Deus que nós cantávamos como sendo perfeita e como conforto para a alma. A sabedoria que vem do próprio Altíssimo torna-se ordem de vida para o povo que, tendo feito a experiência do êxodo, da saída das garras do faraó, deve aprender a ser livre. E a lei, a escuta da lei, ajuda o povo a caminhar na direção da liberdade. E assim se diz no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Reconhece, ó Israel, e grava-o em teu coração: o Senhor Deus é lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e não há um outro além dele. Há um pedido profundo de Deus dado a Moisés, que passa 40 dias no Monte Sinai, de que faça o povo conhecer que não há um outro Deus além dele. A lei é dada numa manifestação. Deus manifesta-se a Moisés e Moisés deve comunicar ao povo as suas palavras, as palavras que ajudarão o povo a viver num estado de liberdade. E a mais perfeita de todas as liberdades consiste em estar com Deus. Porque a liberdade em Deus é a máxima de todas as liberdades, porque a proximidade dele nos devolve a nós mesmos. Todo serviço prestado a Deus, todo encontro que nós fazemos com ele, parece no primeiro momento cercear a nossa liberdade, mas nos devolve a nós mesmos. Por isso, servir a Deus e estar em obediência a Ele é a maior de todas as liberdades que nós poderemos experimentar. Mas há uma segunda epifania, enquanto manifestação de Deus e da sua vontade, que acontece também a Moisés, e Moisés deve transmitir ao povo.
É a epifania de que Deus, o Deus de Israel, encontra-se no rosto. Se por um lado a exigência fundamental é ama a Deus sobre todas as coisas, o Deus que se manifesta no Sinai, o lugar onde Deus deseja encontrar-se é no próximo. O próximo também, aquele que sofre no seu desamparo e na sua indigência, é o lugar onde a infinidade nos visita no tempo. O próximo, na sua fraqueza e na sua limitação, é o lugar onde o eterno vem caminhar em nós, onde Deus deseja ser encontrado. Portanto, ele manifesta-se não somente nas exigências do Sinai com relação a amar e conhecer a Deus, mas também numa exigência profunda que nós saibamos reconhecê-lo nos outros. O rosto do outro é o lugar onde Deus manifesta-se, contemplando, nós nos tornamos reféns. No olhar do outro, nós fazemos uma experiência do eterno. No outro, o sagrado habita. Portanto, toda a essência da lei e dos profetas quer nos ajudar a compreendermos essas duas coisas, essas duas manifestações do sagrado. Deus em si mesmo, sendo o Senhor de todas as coisas, e os outros. E assim nós entendemos em que medida o Cristo pode, no Evangelho que nós acabamos de escutar, identificar-se com os pobres. Ele nos ajuda a entender que espera ser reconhecido na pessoa daquele que sofre a nudez, a fome e o desamparo. Ajuda-nos a entender que no momento do juízo final, nós seremos julgados não pelas nossas teorias e pelas nossas abstrações, pelos nossos entendimentos, pelo nosso cargo, pelo nosso conhecimento a respeito da religião, mas sobre a nossa capacidade de estarmos ou não despertos uns aos outros, sobre a nossa capacidade ou não de lermos os rostos uns dos outros, sobre a nossa capacidade ou não de fazer da nossa alma uma paragem e uma hospedagem para os outros. Tanto que é o próprio João da Cruz que diz que no entardecer da nossa vida, no crepúsculo da nossa existência, nós seremos julgados pelo amor. O amor será o grande critério para sabermos se nossa vida valeu a pena ou não. E se nós somos capazes de perceber no rosto de quem atravessava o nosso caminho um rastro do sagrado. Por isso, olhando para o Evangelho que nós acabamos de escutar, se identificamos bem, há duas perdas muito interessantes. Todos nós, inevitavelmente, quando caminhamos neste mundo, poderemos fazer a experiência de duas perdas. A primeira das perdas é aquela daqueles que não reconhecem no outro um lugar onde a eternidade nos toca. Esta perda significa cair no maior de todos os males para a Escritura, que é o de ter o coração anestesiado. Um coração que está afeito ao próprio interesse e ao próprio egoísmo, um coração devorado pelos próprios desejos, um coração que busca ter, obter, desfrutar e satisfazer antes que ser. Um coração perdido em si mesmo e nas próprias ilusões é um coração que perde a capacidade de reconhecer-se e reconhecer os outros. É por isso, inclusive, que o preceito da lei de Deus, o preceito que fala da epifania do rosto do outro, que é o lugar onde o sagrado se manifesta, é: ama o próximo como a si mesmo. Nós só somos capazes de amar os outros na medida daquilo que trazemos dentro de nós. O amor e o ódio que nós temos em direção aos outros são sempre proporcionais às curas e às feridas que nós trazemos dentro de nós. Por isso, para nos arriscar a amar os outros, é preciso estar desperto sobre nós mesmos, sobre as nossas curas, as nossas feridas e as nossas solicitações. O primeiro passo do amor é o do reconhecimento, é o da aceitação, é o da cura interior, para que assim sejamos capazes de fazer um movimento em direção aos outros, sem que a indigência dos outros nos incomode. A dificuldade não raro de dar a quem tem fome, a dificuldade não raro de acolher, a dificuldade de ser gentil a quem atravessa o nosso caminho, é que a indigência do outro sempre nos solicita. Ela nos reporta a nossa fraqueza e a nossa tendência é, ao não desejar estarmos acordados para a condição do humano,
para a condição do outro, que é uma outra versão de mim, a gente vai tentando iludir-se e anestesiar o nosso coração com consumo, com ilusões, com cargos, com a produção de afirmações, até que vamos vivendo a vida inteira delirando e sem ter a capacidade de reconhecer o Cristo. Mas há uma segunda perda de que fala o Evangelho, que é a perda daqueles que Cristo chama das suas ovelhas, as ovelhas que souberam escutar a sua voz, ou seja, souberam reconhecer a visita do infinito em cada rosto indigente que lhes atravessou o caminho. Esta perda do próprio desejo, a perda da própria vaidade, a perda do próprio ego. Lembrando-nos aquilo que diz Camões nas suas belas letras no seu poema sobre o amor. Ele diz que amar é cuidar que se ganha em se perder. E se nós observamos bem, o amor de que fala este evangelho no capítulo 25 de São Mateus não é um amor romântico. Nós não devemos amar por romantismo, é um amor heróico. Tanto quanto é simples e é concreto, é profundamente concreto. E, inclusive, se observamos bem, é um amor despretensioso. Porque aqueles que servem e encontram o Cristo no pobre e no indigente não sabem o que fazem. Olha, o amor não combina bem com pretextos e com contextos. O amor não combina bem com cálculos. O amor não combina bem com a obrigação de ter que aparecer ou de aparentar algo, porque aqueles que encontram o Cristo no indigente, no desvalido, no nu, naquele que tem sede, que tem fome, parecem estar distraídos. Lembrando-nos aquilo que diz Camões, o amor é uma experiência de perder-se de si. E só é possível amar desta forma, meus irmãos e minhas irmãs. Lá onde for necessário, contextos, pretextos, lá onde nós tivermos que ter motivações e cálculos para amar, tenhamos certeza de que ali o amor já ausentou-se. Para amar é preciso fazer uma experiência de perda, fazer uma experiência de repouso, de confiança e de entrega, mas nesta perda, nessa confiança, nesta entrega, neste aparente sono de nem sequer saber por que estamos fazendo, nós estamos diante da maior das lucidezes. Quem ama está lúcido diante da vida, está lúcido diante do outro, está lúcido diante do fato de que o outro é carne da minha carne. Portanto, repito, não queiramos amar por contexto, porque inevitavelmente quando nós vemos um mendigo na rua, quando nós vemos alguém que nos fere, alguém que nos odeia, nós seremos profundamente solicitados a sair de nós mesmos e não daremos conta se tentarmos amar o outro porque o outro merece, ou porque o outro irá nos retribuir. O amor terá que ter uma medida de perda. Para encontrar outros corações, nós teremos sempre que nos perder de algo muito pessoal, uma convicção pessoal, uma obrigação pessoal, não é? Nós às vezes nos furtamos ao dever de amar porque estamos apressados demais com as nossas urgências. Teremos que renunciar inclusive a um olhar. A Escritura quer nos ajudar isto. Quando nós amamos alguém que não pode nos retribuir, ou alguém que num primeiro momento nos geraria repulsa pelo jeito com o qual está vestido, pelo seu tom de pele, pelo lugar onde mora, pelo seu cheiro, nós estamos dizendo que para amar é preciso renunciar à ilusão do mesmo. Nós amamos geralmente a quem corresponde às nossas expectativas e às nossas medidas. É preciso amar o outro para além da violência do mesmo. Este eu falso que nós trazemos dentro de nós, que quer sempre amar segundo a métrica, segundo os cálculos, e assim digo, lá onde existirem os cálculos, as pretensões, os motivos e as razões, será impossível amar. E, inclusive, não tenhamos nós a ilusão de imaginar que, escutando esta parábola, nós teremos uma fórmula com a qual deveremos nos comportar para seguir a Jesus Cristo, porque nenhum de nós dará conta disso. Como diz a carta de São Pedro, nós temos que ter consciência
que o encontro que nós fizemos com Jesus Cristo, a graça de que Ele nos revestiu, nos capacitou para um amor sincero e sem fingimento. Não trata-se de um amor por obrigação, não trata-se de um amor por aparência, não trata-se de um amor por cálculo religioso, porque, repito, aqueles que nesse evangelho amam, amam sem saber, amam despretensiosamente, e este amor só é possível quando nós nos perdemos em Deus. Nós só daremos conta deste amor livre, gratuito, simples, concreto, generoso e desinteressado, se nós, antes de tudo, fizermos um mergulho no amor do próprio Deus. É o contato que nós temos com Deus, é a aproximação que nós fazemos com seu coração, é esta conversão do coração que é clamada de modo tão forte no tempo da Quaresma, ao ponto de que nós nos deixamos encontrar nas nossas feridas e nas nossas curas, que nos dará força para fazermos um outro encontro. Repito, não tentemos amar a partir dos nossos contextos. Não tentemos amar tentando fazer um cálculo do porquê o outro ou a outra merece o nosso amor, porque este amor inevitavelmente terá prazo de validade. Façamos a experiência do amor porque o amor nos amou primeiro. Façamos a experiência da misericórdia, por aquilo que diz São Vicente de Paula, a misericórdia é o segredo mais íntimo do coração de Deus. Façamos a experiência do amor numa perda profunda. Amar é cuidar que se ganhe em se perder. Amar é estar preso por vontade, diz Camões. Amar é ter com quem nos mata lealdade, tão contrário a si é mesmo amor. E aqui termino esta nossa reflexão dizendo mais uma vez aquilo que falava. Nós vemos neste evangelho duas perdas. Uma perda de um coração anestesiado, preocupado só consigo mesmo e que tentando conservar, ter e obter antes de ser, não é capaz de reconhecer e portanto está distraído. E vemos uma segunda perda, é a perda que todos nós somos chamados a experimentar. A perda de nos deixarmos virar do avesso. Quer dizer, desistirmos das nossas pretensões, dos nossos cálculos e dos nossos julgamentos e experimentarmos assim em nós um amor que é simples, que é concreto, que é heróico, que requer uma obediência diária, que não está preocupado com os aplausos, o amor diante do qual nós iremos comparecer no último dia, porque no final de nossas vidas nós seremos julgados não pelos nossos contextos, pelos nossos pretextos e pelos nossos julgamentos, mas seremos julgados pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.